tarde, professor Zé de Mello. Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos nossos amigos que nos acompanham e aqueles que ainda vão nos acompanhar aqui. E hoje vamos dar o pontapé inicial de mais um projeto. Esse projeto que ele é antigo, mas está sendo retomado agora. E é uma espécie de resumo da semana. O que de mais importante aconteceu a nível mundial, a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. Então, esse programa que se chama Semanário Cabano, o nome bem sugestivo, e principalmente depois que eu passei o dia, quase concluí a leitura dessa obra-prima aqui, aí o título, o adjetivo cabano, meu amigo, veio a calhar de uma forma quase perfeita. Mas a finalidade do programa é justamente essa, fazer um resumo, uma síntese do que de mais importante rolou e aconteceu no mundo, no Brasil, em Alagoas e em Colônia Leopoldina. E hoje, né, de forma bastante satisfatória, estou mais uma vez aqui com aquele que é o principal intelectual do território do polígono cabano, né, do Vale do Jacuípe, o nosso professor Dr. Zé de Mello, professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, e é um prazer recebê-lo aqui e ouvir os seus comentários acerca desses principais acontecimentos que ocorreram durante a semana. E a primeira notícia que eu trago aqui é sobre a reunião do G20, né? Que o Brasil criou uma aliança contra a fome, foi um tema discutido lá nessa reunião, né? Que teve apoio de 82 países, e vamos aqui, a notícia diz que foi na segunda-feira, né, essa reunião, e nessa aliança global do G20, os principais temas, e que se firmou uma aliança contra a fome e a pobreza, e que é uma iniciativa do governo Lula, né? Muito importante. Até a segunda-feira, tinha-se 81 países que aderiram àquela aliança. E, professor, essa aliança ela é voltada para o enfrentamento da fome e da pobreza a nível internacional. O que é que o senhor tinha a dizer dessa aliança global? Boa noite a todos que estão aí nos escutando. Boa noite, Silvio. Boa tarde, boa noite. Nós estamos aí nesse finalzinho de tarde. Eu diria o seguinte, do ponto de vista político geral, eu não sei se está sendo bem escutado, Silvio. Tá, o áudio está perfeito. Tem umas motocicletas que passam aqui e depois passam os ônibus também. Enfim, de vez em quando você vai ouvir toda essa barulhada. Mas faz parte das coisas do nosso território, não é? Então, nós estamos aqui de Colônia Leopoldina, que é a região norte do estado das Alagoas. Isso é a zona da Mata Norte do estado de Alagoas. Bom, e estamos, como bem o nosso historiador Silvio César colocou, dentro de um território que nós chamamos de Vale do Rio Jacuípe, que envolve terras daqui de Alagoas e também terras de Pernambuco, os municípios de Maraial, de Chechel e até Água Preta, todos esses fazem parte também, não é, cruzado pelas águas do Rio Jacuípe. Bom, eu diria do ponto de vista político geral, isso é de uma importância assim, muito grande, porque definitivamente esse governo atual tira o país, não é, de uma coisa muito centrada, vinculada aqui ao seu território, e o nosso país deixou, não é, pelo governo anterior, de dar essa dimensão que o Brasil merece. Então, a gente sai rigorosamente dessa coisa encalacrada, centrada unicamente no nosso território, e o governo atual brasileiro joga este país para as dimensões gerais e a sua
retoma a sua importância geral no cenário internacional, colocando as principais economias aqui juntas e decidindo uma coisa que é fundamental, Silvio, que é o seguinte: para o nosso país, a grande dificuldade que temos é a superação das desigualdades. E aí, esse primeiro algo. E dentro disso daí, a gente vai resolver essa superação começando, não é, para que cada brasileiro de norte, sul, leste, oeste, ele possa, não é, comer pelo menos 3 vezes ao dia, algo que não acontece. Portanto, isso é no nosso país. Mas isso não é só no Brasil, isso há uma dimensão internacional, não é, de talvez pouco mais da metade da população mundial, ela tem problemas alimentares. Então, a proposta do governo Lula é de uma importância profunda do ponto de vista político e, sobretudo, humanizadora, diante do aspecto de que ninguém merece estar não se alimentando pelo menos 3 vezes, não é, ao dia. Essa é a grande importância dessa questão central na política do atual governo, não é? A gente não queria falar, mas só o segundo grande desafio nosso, que não está em questão aqui, mas para fechar os 2 grandes problemas, que é o pagamento dessas dívidas que a gente tem ainda como país. Essas 2 coisas confluem para formar os maiores problemas que nós temos na organização da sociedade brasileira. Sabemos que com o governo anterior do Jair Bolsonaro, hoje indiciado, o Brasil ele voltou ao mapa da fome. E Lula, inclusive, não citou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele disse que até 2026 iria retirar o Brasil dessa famigerada cifra que é a fome a nível internacional. O projeto é combater a fome para 500 milhões de pessoas a nível mundial. Acredito que, como bem destacou o senhor, o Brasil assume a dianteira de um papel importantíssimo a nível internacional, não é isso? É isso mesmo, não é? Eu diria, olha, eu estou aqui em Colônia Leopoldina, nós estamos aqui em Colônia Leopoldina, e nós pudemos ter assistido o processo eleitoral recente, e isso em todo o país, não só aqui nesta região, mas é interessante que o processo eleitoral, os candidatos, não tocam em absolutamente dados de sua realidade. A coisa é feita muito não é parece mais uma carência emocional das pessoas, em que o coração é quem bate mais forte, e as eleições são tomadas por esses aspectos emotivos, eu diria. Mas Colônia Leopoldina, por exemplo, se a gente bater um olho assim bem rapidinho, quase a metade da população dessa nossa cidade vive, não é, sob vamos dizer, o comando, eu diria, das Bolsas Família. Então, veja só, que situação, não é? A gente tem uma faixa aqui de salarial de em torno de 43% dos salários nossos aqui na cidade, eles estão, não é, daqueles que têm algum salário, não é? Vivem em torno, portanto, 42%, 43%, numa faixa de salário mínimo. Aqueles que têm vínculo empregatício. E aí um pouco mais do que esse percentual com aqueles que ganham um pouco mais de salário mínimo. E aí sem falar que grande parte dessa população vive sob a égide das Bolsas Família. Esse percentual é muito expressivo. Então, retirar. E aí esses dados são daqui do município, mas esses dados se espalham pelo país todo. Pela região nossa aqui do Vale do Rio Jacuípe, que são os municípios de Bataguara, Colônia Leopoldina, Maraial em Pernambuco, Xexel em Pernambuco, Colônia Leopoldina em Alagoas, Novo Lino e particularmente Campestre, dentro desse vale, além de Água Preta, são
e a própria cidade de Campeche, a situação é gravíssima, né? E, infelizmente, mesmo nas eleições, pouco se fala dela. E aí aproveita para esbanjar, não é, recursos financeiros, coisa que a gente vê permanentemente, o que se denomina de compra de votos. Então, veja, mas o chave é que este governo atual está se esforçando, não é, para tirar o Brasil desse mapa que bem você falou, o mapa da fome, e nós estávamos com quase 30% apenas do nosso ainda do nosso povo nesse mapa, não é? Já sabemos que as estatísticas têm em torno de 18% ainda, esperamos que efetivamente esse governo consiga tirar isso. Em fazendo isso, zerando isso, que é um esforço brutal de qualquer governo, mas também do governo atual, já que é ele que responde pelo governo, então é uma façanha muitíssimo importante, deveras importante. Então é isto, Silvio. Registrar aqui o abraço do professor e acadêmico Adelmo Torres, que está nos acompanhando aqui na live pelo Facebook, e dizer que será convidado... Um grande abraço, professor Adelmo, acadêmico da Academia de Cultura de Colônia Leopoldina, não é? Professor, uma segunda notícia desta semana, importante, o Lula aproveitou o ensejo ali, né, reunido com as principais lideranças da economia mundial, e ele foi firme e sugeriu que no mesmo texto final do G20 defendesse formalmente o cessar-fogo lá em Gaza, né? E outro tema importante foi a defesa da taxação dos super ricos, né? Então, nesta oportunidade, o presidente, junto com esses representantes das principais economias, eles defenderam que a guerra em Gaza, na Ucrânia, né, o grupo citou o direito palestino à autodeterminação, percebe que o capital internacional, né, dominado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, tem a Palestina, né, tem essa guerra de Gaza de forma que distorce bastante até os nossos veículos de comunicação. Quem não tiver bastante antenado vai só estar absorvendo e consumindo um tipo de narrativa. Lá também, nesse texto, citou a Ucrânia também, né? Embora foi menos enfática. E em relação à taxação dos super ricos, a declaração cita envolvimento do grupo para garantir que sejam efetivamente tributados. O que o senhor tem a dizer em relação a essa guerra que está acontecendo? Qual a sua análise em relação a esses acontecimentos lá no Oriente Médio e em relação, do ponto de vista social, da importância, né, da taxação dos super ricos? Olha, a gente viu vários países, essa discussão não é de agora, vários países vêm se alinhando na ideia e na necessidade de se taxar os grandes milionários, os grandes ricos, os super ricos, como queiramos colocar, mas a gente viu que o nosso Congresso Nacional desviou essa discussão, foi rejeitado, não é que se fizessem isso, que se pudesse avançar na cobrança desses super ricos. Aliás, o Ministério da Economia, com o ministro Haddad, ele estava bem caminhando essa questão, e é uma coisa pacífica em boa parte do mundo, não é? De que nos países capitalistas, particularmente, onde tem esses trilionários, etc., eles também têm uma contribuição diferenciada para, não é, superação das questões, porque está ligado às questões também da fome nos países. Então, o nosso Congresso, então você, eleitor, não é, eu, eleitor, todos nós, precisamos prestar muita atenção em quem estamos votando, porque foram esses nossos eleitos que se colocaram contra, o Congresso Nacional se colocou
contra a cobrança, a taxação dos super ricos. Mas os super ricos estão lá também no Congresso Nacional, mas eles não chegaram assim de cima para baixo, não é? Eles chegaram através do processo eleitoral brasileiro, e o eleitor é quem os elege. Então precisamos estar muito atentos, nós não podemos se furtar desses compromissos. Essa é a primeira questão. Com relação à faixa de Gaza, a luta lá em Gaza, etc., todos nós poderemos perfeitamente defender que cada país tenha sua, como princípio do seu funcionamento, da sua existência, o princípio da autodefesa, que é o princípio que o Israel tanto coloca para o mundo, que tem direito de se autodefender. Isso é um preceito geral, não é apoiado por ONU e tudo. Pois bem, agora, com isso a gente também não vai concordar com o ataque que foi feito ao Estado de Israel pelo Hamas, com aquele ataque de mais de 1.000 pessoas, não é, que foram mortas naquilo, e também aqueles que estão prisioneiros. Também não se pode concordar com essa situação. Mesmo assim, não se pode dar carta branca a qualquer governo para que se promova a matança que vem ocorrendo, não é, com o povo palestino. Ali não é uma resposta a um ataque que se teve, mas uma matança, não é, apoiada inclusive pelas potências ocidentais, e aí estão as profundas contradições dos nossos governos ocidentais, a começar pelos Estados Unidos, que dá apoio incondicional a todas as operações de guerra israelense. Aliás, é o maior fornecedor das armas israelenses. Então, o complexo industrial militar americano é quem banca, diria assim, em termos concretos, não é? O armamento para o Israel viver fazendo o que se faz. Então, uma contradição em que o próprio governo americano passa a dizer que não dá aquele aval 100%, etc., mas, ao mesmo tempo, está ao lado da matança que está acontecendo lá, e agora envolvendo também o Líbano, não é? Então, assim também, esses governos outros têm direito de autodefesa. Quer dizer, então, com esse princípio de ambos os lados, a gente fica numa guerra sem fim, porque todos os estados que vão se envolvendo naquela guerra, não é, vão alegar o princípio da autodefesa. Então, eu diria que são contradições profundas dentro dos próprios princípios filosóficos que orientam a política militar no mundo inteiro. Muito bem, professor. E aqui, a nível de Brasil, vamos começar aqui para o que aconteceu de mais importante essa semana, que foi, né, a escalada do pensamento ditatorial. Essa semana foi importantíssima porque foram revelados fatos, planejamentos para um golpe de Estado que estava sendo encaminhado pelo ex-presidente Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, e outros militares de alta patente. Na terça-feira, a polícia, inicialmente, né, prendeu alguns militares acusados de planejar o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, a polícia prendeu 4 militares do Exército e um policial federal acusados, né, de tentarem matar o presidente, o vice e o ministro Moraes do STF, na operação que os criminosos, que os suspeitos, denominaram de punhal verde e amarelo. Então, foram descobertos na operação contra-golpe e foram devidamente presos, né? Estão presos, vão ser processados e responder perante a lei. Então, foi um fato que marcou o início da semana, né? Nós vamos comentar
sobre o indiciamento do ex-presidente daqui a pouco, mas gostaríamos de ouvir o senhor acerca desse fato, desse planejamento para o assassinato do presidente em exercício. Isso pela primeira vez na história do Brasil. Silvio, eu diria o seguinte, eu tenho 73 anos, 74 anos, eu sou da geração da década de 50 e 51 eu nasci, e que, portanto, nesse tempo de 64 já tínhamos 13, 14 anos e pudemos viver um pouco com a ditadura e com os movimentos inteiros de combate à ditadura, não é? Mesmo que tenha havido tantos que foram mortos, não é, pelo esse regime de exceção, que foi a ditadura militar que se instalou desde 64 e que a nossa juventude, a nação brasileira nunca poderá esquecer, para que nunca permita que ele aconteça. Esse ato ele se insere, inclusive juridicamente, dentro de artigos da nossa própria legislação. Como não sou jurista, não sei os números dos artigos, mas é um crime muito grande você defender hoje a querer a instalação de uma ditadura, que é um ataque ao nosso Estado democrático de direito, como bem falam os advogados. Pois bem, além disso, quer dizer, esse time aí é do governo anterior, já vem demonstrando há muito tempo o seu interesse em dar golpes e, portanto, implantar mais uma vez uma ditadura aí com a cara desses militares já aposentados, já que deram baixas, etc., e alto escalão, como bem você lembrou, alto escalão, não é, militar, mas, sobretudo, o fato de estarem organizando todo um assassinato do presidente da República, né, por ter ganhado as eleições. Portanto, o 8 de março poderia ter culminado, do ano passado, poderia ter culminado, portanto, com um ato de matança, não é? De morte do presidente vice e de um ministro de Estado do STF. Quer dizer, nós temos que ver isso da máxima gravidade e, nesse embate jurídico que enfrenta o ex-presidente Bolsonaro, se o jurídico não tinha tido até então elementos de comprovação do fato em si, eu creio que com isso mostra, apresenta, entrega para o judiciário brasileiro, para aqueles que estão responsáveis por esse processo, os dados que incriminam diretamente o ex-presidente. Então, com isso, eu imagino que esse processo avance agora, porque até então o STF, que não tinha recebido qualquer tipo de processo ainda diretamente do ex-presidente, agora você tem todos os componentes e esperamos que o judiciário atue, não é, após a apresentação desses crimes, porque isso já não é mais uma brincadeirinha de fazer ditadura, além de uma ditadura, de uma tomada de governo, isso é um crime também de matança ao nosso próprio Estado, a agressão ao Estado de Direito. Isso é de máxima gravidade, que esperamos que o judiciário avance na análise ainda mais profunda desses processos e incrimine aqueles que devem ser incriminados. Sabemos que tem mais de 30 envolvidos naquilo lá, mas todos sabemos quem é o cabeça, quem é o responsável dessa operação. Ok, Silvio?
Eu poderia ainda aproveitar e dizer, nós já sabemos quem é o cabeça, quem é o centro de toda esse movimento, né, de matar o nosso presidente atual, o seu vice, etc. Todos sabemos, eu terminava dizendo, já sabemos quem é o cabeça desse processo inteiro. Ele se chama Jair Bolsonaro. Exatamente. Crimes gravíssimos, né, que atentam contra a ordem democrática, que atentam contra a própria República, lá, né, aqueles valores previstos lá no artigo 3º da Constituição. Então, são crimes bastante graves, e eu tenho absoluta certeza que, com espírito constitucionalista que a nossa Corte Suprema ela possui, o ex-presidente vai responder devidamente a essa tentativa de golpe. E, aproveitando o ensejo, a próxima notícia é justamente em relação a esse contexto aí. Segundo o general Mário Fernandes, ouvido pela polícia, ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria dado o aval para um golpe de Estado até o dia 31 de dezembro de 2022. No caso, para Lula e nem Alckmin assumirem, né? E essa tentativa de golpe seria dada por envenenamento, como nós vamos discutir daqui a pouco. Então, realmente, como o senhor bem disse agora há pouco, os indícios apontam para o ex-presidente Bolsonaro. É isso mesmo, não é? Quer dizer, nós sabemos que um presidente sozinho, ele também não consegue realizar uma operação dessa natureza, não é? Então precisa de ter os seus séculos aí para lhe apoiar, isso é, os seus seguidores. E que todos vêm da caserna, não é? Vêm dos quartéis, que o Bolsonaro, como um ex-capitão, ele não instaurou naquela Brasília, naqueles ministérios e em torno de si, um largo time de ex-militares, muitos inclusive ainda na ativa, viu? Então, foram milhares de militares que estavam em postos chaves. Quer dizer, isso tudo vai mostrando, são dados para o nosso judiciário analisar, particularmente o juiz que toma conta disso, porque a Polícia Federal já constitui esse processo inteiro. Penso que já está bastante, bastante cheio de dados para que os juízes possam debruçar-se sobre aquilo e tomarem suas decisões. Quer dizer, um processo inteiro e um movimento em que se destaca até a maneira, a forma, a tecnologia que vão fazer para que assassinem um presidente, né? E ele não chegue a tomar posse. Então, isso nós não podemos passar pano, como se diz nessa linguagem mais popular, ver isso de vista grossa, sim senhor e eu sim, não é? Eu estou entre aqueles que dizem, e ao lado da Constituição do país, se há crime, ao criminoso deve-lhe imputar a culpa que lhe é devida, pelas regras da nossa Constituição, que é o nosso regulamento central. Eu creio que é isso que deve ser encaminhado pelo judiciário brasileiro. Exatamente. E, aproveitando que a notícia correlata, é a notícia que a Polícia Federal justamente indiciou o ex-presidente Bolsonaro, né, o candidato a vice dele, o Braga Neto, e mais 35 por tentativa de golpe, né? Desestruturar a ordem democrática, golpe violento contra a ordem constitucional e a organização criminosa. Então, a Polícia Federal, num relatório bastante extenso, minucioso, detalhado, indiciou o ex-presidente justamente por essa tentativa de golpe. Ele que se encontra em Alagoas aqui, né, de férias aí. O que é que o senhor tem a dizer em relação a esse
fato, esse acontecimento, esse posicionamento, essa investigação da Federal e as implicações para o ex-presidente Bolsonaro. Você vê, quer dizer, nós temos a polícia nossa mais qualificada, não é, mais preparada eu diria, para pesquisa criminal, que é exatamente, não é, a nossa Polícia Federal. Não é duro a gente estar escutando, às vezes, tantos seguidores do ex-presidente levando quase como uma brincadeira, como se isso não tivesse nada a ver, como se isso fosse uma coisa muito corriqueira, quase uma coisa... Não, isso é uma coisa do dia a dia mesmo, de governo e da política. Absolutamente isto não é. Não é? Quer dizer, um processo está instaurado, a melhor polícia nossa que vem investigando isso, vem coletando os dados, não é, os mais fundamentados para que se mostrem os seus verdadeiros culpados. Portanto, essa polícia é o de melhor que a gente tem em questões, não é, dessa natureza, e que remonta, portanto, já uma tradição do seu preparo técnico, seu preparo de pesquisadores de crimes e tudo mais, em todos os campos da vida nacional, que são questões, então, levadas a essa polícia, porque são questões que diz respeito ao ataque ao Estado, não é? A agressão às suas instituições, que era tudo aquilo que eles vinham tentando desmoronar, enquanto os democratas precisamos estar, não é, nesses embates para defender. É isso que ainda temos, não é, de possibilidade de democracia. Infelizmente temos essas perspectivas. Estão falando agora de narrativas como sendo uma outra simples visão. Não é simples visão. Uma coisa é você extrair as contradições de um fenômeno qualquer, não é, mostrando de todo fenômeno é possível de suas contradições, mas esse tipo de argumentação não serve como uma análise de cunho, inventar uma pura narrativa de mentiras, de um fake news, como estão preferindo, para fazer uma defesa, não é, de quem queria destruir o Estado de Direito. Penso que, novamente, caberá ao Judiciário agora, não é, passar a sua análise também técnica aí e checar com os valores constitucionais e aplicar a lei a esses todos que estiveram envolvidos nessa operação, não é, de morte de presidente, de vice-presidente, de ministros, etc., etc. Então, criminalização é o que nós podemos esperar, não é, daí para frente. Professor, uma notícia bastante importante também nessa semana é relacionada com toda a discussão que está ocorrendo no Congresso Nacional acerca da reforma da Previdência. E um tema bastante delicado, espinhoso, muita gente se nega a discutir, mas é preciso discutir, é em relação aos militares serem abrangidos por essas mudanças dentro da legislação tributária, né? Porque, infelizmente, a forma com que o Brasil tributariamente é organizado, a classe trabalhadora, ela, de forma proporcional, paga mais do que os ricos, né? Ou seja, o que é cobrado em termos de alimentação, por exemplo, ao pobre, é cobrado ao rico. Então, no final de tudo, proporcionalmente, o pobre termina pagando mais. E não sei se tem alguma relação com todo esse contexto conturbado acerca do militarismo brasileiro que se decorreu nessa semana. Eles aceitaram, né, terem os seus direitos previdenciários ajustados pela bem próxima reforma da Previdência. E os pontos principais é o fim da morte ficta, ou seja, o benefício recebido por familiares de oficiais expulsos das Forças Armadas, ou seja,
quando o militar ele é expulso, ele morre. Só que essa morte ela é ficta, ou seja, uma morte fictícia. Assim, embora o cara esteja vivo, em termos previdenciários, é como se o cara tivesse morrido e a família continuasse a perceber, né, o salário dele. Então, esse ponto também foi reajustado. Alteração nas cotas de pensão também, né, que é a abolição do direito de transferência da pensão entre filhos de militares, né, eliminando a prática de herança entre irmãs vivas, ou seja, muitas filhas militares não casavam, juridicamente falando, para não perder o direito de receber a pensão. Outro ponto também dessa reforma é acerca da contribuição previdenciária, que será instituída uma taxa de 3,5% sobre os rendimentos militares para os fundos de previdência. E um quarto ponto é acerca da idade mínima para aposentadoria, né, que passará a ser exigida uma idade mínima de 55 anos para que os militares possam se aposentar. Então, é um tema bastante importante, né? Como é que você analisa o mesmo? Olha, Silvio, as atividades militares, eu posso entender, qualquer um no país pode entender, que há alguns aspectos muito específicos dela, não é? Isso há muitos riscos da própria vida daqueles que escolhem a carreira militar para as suas vidas. Bem, isso é um aspecto mais do que conhecido e mais do que reconhecido, merecedor, portanto, de alguns aspectos que não estão presentes na vida salarial dos demais assalariados do país inteiro. Agora, o que acontece? Acontece que os militares, por conta disso, dessa sua especificidade, foram inventando alguns penduricalhos, vamos dizer, constitucionais, para a gente não dizer algumas vantagens próprias para isso, que começa, por exemplo, tem algumas especificidades e até mesmo de aposentar-se com menos tempo de serviço militar, seu trabalho de ser militar. Pois bem, mas não ficou só isso. Foram avançando com outros penduricalhos ou outros favores, não é? Nas suas relações institucionais, como executivo e com legislativo, e foram, de certa forma, impondo, eu diria, não pela força, mas pelo imaginário de que um militar está ali fardado, debatendo os seus interesses. Isso para aquele time ali civil de parlamentares, isso pesa. Eu me lembro bem, a propósito, eu sou um especialista em educação, eu posso me dizer assim, pela minha formação, e em plena ditadura houve um acontecimento no Conselho Federal de Educação, em que se queria um determinado algo, não é, de favorecimento dentro daquele conselho. Nós estamos na década de 60, entre 1960 e 1970, e os militares simplesmente ocuparam todo o Conselho Federal de Educação. Apenas um deles é que não votou naquilo que estava sendo reivindicado. Pois bem, quer dizer, só essa presença já é intimidatória para aquele conjunto e aquele momento assim de tensão de votação em um Conselho Federal de Educação. Pois bem, isso vem também acontecendo e tal. Então, chegando ao ponto vamos dizer, esse favorecimento aos filhos dos militares de permanecerem com seus salários. Olha, por todo o tempo que não formalizarem os seus casamentos. Não é? Então, são favores que não há em nenhuma outra categoria de assalariados brasileiros. Até mesmo a definição dos seus salários, não é? Aí nós temos um outro tipo de favorecimentos também. Eu diria que não só os militares, mas
nos militares, na categoria dos militares, mas em quaisquer outras categorias, como no judiciário, também há um grupo de favorecimento, de favores, de penduricalhos, como eu venho falando, mas coisas assim totalmente fora, que os demais assalariados no país não têm, em que pese o específico do trabalho de ser um juiz, por exemplo, não é? De atuar nesse campo jurídico e a necessidade de que sejam sujeitos outra preparados. Também nas carreiras militares você precisa ser muito bem preparado também, mas basta de favorecimento, não é? Há tantos setores em que pese a gente poder considerar as especificidades dos trabalhos, os trabalhos não são iguais em todos os seus níveis, têm seus detalhamentos, mas isso precisamos estar muito atentos para que favorecemos na sociedade brasileira determinados setores, quer dizer, claramente beneficiando os setores de trabalho, não é? Eu não digo que não possa ter algumas dessas gratificações, vamos chamar assim, mas pode sim, depois de uma análise mais rigorosa, que isso esteja passando dos limites. Enfim, nada de favorecimento a quaisquer setores da nossa sociedade, não é? Sejamos, portanto, mais igualitários nessa perspectiva. E a Constituição do nosso país não permite tanta diferença entre nós todos brasileiros. É assim que eu vejo. Ok, professor. Em 2009, foi aventada pela Advocacia Geral da União uma tese jurídica chamada de marco temporal. Resumidamente, essa tese jurídica, ela diz o seguinte, que e essa tese jurídica tem como objeto as disputas de terras indígenas. Ela diz que os índios têm direito às terras ocupadas a partir da data da promulgação da Constituição de 88, foi 5 de outubro, ou aquelas terras que estavam em processo judicial. Antes desses dois elementos que fundamentam essa tese jurídica, os índios não têm direito. Por outro lado, os indígenas contestam essa tese e é um tema que desde então vem sendo debatido. E quando foi essa semana, o STF prorrogou para o ano que vem, 2025, o prazo de conciliação. Ou seja, em agosto desse ano, na audiência de conciliação do processo, a Articulação dos Povos Indígenas, que é uma entidade que defende, né, os direitos dos indígenas, ela se retirou porque ela acha que a disputa não está sendo paritária, ou seja, do ponto de vista processual. Então, ela se retirou. E essa audiência estava prevista para acabar agora, dia 18 de dezembro. Como não vai acabar, o ministro Gilmar Mendes foi e prorrogou essa audiência para 2025. Então, é um tema importantíssimo, até porque nossa cidade, inclusive, né, faz fronteira, né, divisa com um território indígena aqui, o Pocauaçu, e é um tema que vai repercutir no Brasil inteiro. O que é que você tem a dizer em relação a esse assunto? O problema da terra, veja só, esse é um problema, não histórico no nosso país, porque ele vem desde a criação dessas capitanias hereditárias aqui, não é? Quando iniciou-se a colonização no país. Portanto, léguas e léguas de terras pertencentes a pessoas isoladamente, mesmo que essas terras nada produzissem, nada tivessem a oferecer à sociedade. Pois bem, mas desde esse começo, esse nosso país já tinha seus proprietários, que eram os indígenas. Quer dizer, as terras aqui não estavam abandonadas, as terras aqui tinham moradores, não é?
certamente muitas dessas etnias mais antigas do que até mesmo certos outros povos aqui na América e também na Europa. Pois bem, quer dizer, chegou esse homem branco e aí ocupando todas essas terras e parece que foi ficando nas mentalidades, nas cabeças do país inteiro que todo mundo precisava ser um senhor hereditário, um senhor de capitania. Parece que precisamos de uma psicanálise generalizada para tirar das nossas cabeças esse desejo, não é, de sermos senhores de capitania, quem sabe senhores de engenho, que vai na mesma trilha, não é, dessa colonização das terras. Pois bem, a nossa Constituição Cidadã, que é de 88, que você citou, ela afirmou essa proposta de fazer essa rearrumação a partir, portanto, desse marco temporal aí, 88. Mas há um time nosso de produtores, não é, o agronegócio, como se chama, não é, que vieram ocupando as terras, mesmo depois de 88, plantando nas terras indígenas, destruindo todas essas terras indígenas, porque já estavam se preparando para esse embate com o país inteiro. Então, invadiram as terras indígenas, plantaram o que quiseram, destruíram aquela florestas inteiras, com isso complicando a vida de várias etnias no nosso país. Quer dizer, isso vejo, sinto e penso que não se pode estar de acordo, né, com a destruição como vem sendo feito com o índio brasileiro. É histórico, vem desde o início e há pouco tempo, não é, 2 anos atrás, todo mundo assistiu à destruição daqueles Yanomamis lá na região norte do país. Quer dizer, um abandono inteiro por aqueles que já estavam aqui. Então, eu sou daquele time que pensa como a própria Associação Indígena coloca, não é? Fazer essa análise das terras. Quem teve derrotando, destruindo as matas, encurralando os índios em pequenos pedaços de territórios, que nós voltemos ao ano da Constituição, que é 88. Eu creio que sabemos que está numa negociação muito grande, os índios, boa parte deles já saiu dessas discussões, porque eles estão sentindo que não está valendo, não é? E eles não estão conseguindo, porque o que querem mesmo esse time de agronegócio? Esse pessoal quer simplesmente, não é, explorar ao máximo a terra que estão, e aí num discurso de que são os que estão dando PIB para o Brasil, para isso, para aquilo, que estão atuando nas nossas exportações e etc., quando todos sabemos que é a agricultura familiar que mais traz os alimentos para a nossa mesa. E um país tem que cuidar de seus cidadãos, de suas cidadãs. Então, de tal maneira que eu estou junto com esse pensamento de que é a Constituição, o marco que deve regular o debate sobre esse alinhamento de terras, a demarcação de terras, não é, para os índios, e que eles retomem as áreas em que foram expulsos e muitos foram mortos, como temos assistido mensalmente morte indígena em todo o país. Eu vejo assim, Silvio. Muito bem, professor. Essa semana foi divulgada uma pesquisa na qual diz que o desemprego caiu em 7 estados no terceiro trimestre de 2024, segundo o IBGE. Muito se discutiu que é um avanço realmente, né, da política econômica do governo, e os estados que tiveram queda na taxa de desemprego são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso,
Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia. Os estados que tiveram estabilidade foi Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Sergipe, Amapá, Amazonas, Piauí, Paraíba, Alagoas, Maranhão, Acre, Pará, Ceará e mais alguns outros aí. Os maiores estados com maiores taxas de desemprego entre junho e setembro foram Pernambuco, com a taxa de 10,5%, Bahia, com a taxa de 9,7%, Distrito Federal, 8,8%, Rio Grande do Norte, com uma taxa de 8,8% também. Já os estados com menores taxas de desemprego foram Santa Catarina, com 2,8%, Mato Grosso, com taxa de 2,3% e Rondônia, com 2,1%. Apenas 6 estados registraram a taxa de desemprego menor que a média geral do Brasil. E aqui está toda a lista aqui no site. Então, nós percebemos que o governo, embora com toda essa turbulência, né, que vem enfrentando a nível nacional, percebe-se que ele vem fazendo o dever de casa, realmente. Deveria se estar numa situação melhor, mas dentro das circunstâncias, dentro dessa conjuntura internacional de guerra, de aumento de preço de serviço a nível internacional, de commodities, de taxa de juros, a gente percebe que vem se fazendo um papel, né, consistente em relação à economia. Né? O que você tem a dizer em relação a essa notícia? Como é que eu vejo isso? Né? Do ponto de vista econômico, se você está nessa faixa de 4% a 5% de desemprego, os economistas consideram que nós estamos numa boa, no linguajar agora popular, diríamos, não é? Quer dizer, para eles consideram zero, taxa de desemprego zero. Isso é se está na faixa em torno dos 4%. Então, eu acho que a economia do país, ela está marchando. Nós, em determinadas regiões que você circular no país, poderá perceber mais alta de determinados tipos de produto e dando a impressão que, às vezes, esses dados não estão batendo com a realidade, não é? Mas a gente precisa deixar ver muito claro, né, que esses dados que nos coloca o IBGE são as médias nacionais, mesmo nos estados, são também as médias naquele estado. E é possível de, em regiões determinadas, haver distorção, não é econômica, e haver aumento do preço das nossas coisas necessárias, primárias. Mas o que está apontando aí é um caminho de regularidade da economia. Eu estava lendo sobre algum economista, eles estão cobrando, por exemplo, que parece não ficar claro, é que isso não está apontando para uma evolução de constância. Quer dizer, eles comparando e fazendo a imagem que se tem, é um voo de galinha que está havendo no momento na economia brasileira. Isso é possível, sim. E os economistas estão vendo as questões por aí, mas eu diria que vamos voar com as galinhas, não é? Mesmo sendo um voo curto, etc., mas também nada garante de que é um voo de galinha. Torçamos para que essas bases econômicas que estão sendo colocadas, não é, pelo Ministério da Fazenda, não é, particularmente pelo planejamento e pelo Haddad, isso tenha sustentabilidade. Mas isso foi uma crítica que eu li de alguns economistas lá do Rio de Janeiro, não é, colocando essa questão, que para eles parece assim que não se sustentam esses dados. Mas nós vamos ter que viver, não é, para a gente comprovar ou não essa permanência desse tempo tão positivo que está acontecendo, mesmo que em alguns setores preços de determinadas mercadorias ou objetos produzidos estejam mais caros. Não é? Aguardemos que esses preços não atinjam os preços da nossa alimentação. É assim, Silvio, que eu estou vendo
esse problema no momento da nossa economia. Professor, em termos de Alagoas, vamos comentar aqui o que mais importante aconteceu a nível de Estado agora. A Justiça ela penhorou um imóvel do ex-presidente Fernando Collor. A gente percebe que todos os ex-presidentes, essa semana, estão se complicando perante a Justiça, né? Um acusado de tentar subverter a ordem constitucional e política do país, e o outro aqui, o Fernando Collor, por uma dívida de 264 mil, uma dívida trabalhista. A Justiça penhorou o imóvel dele, né, um apartamento lá no bairro da Jatiuca, para que ele quite, né, essa dívida. A gente só fazendo uma explanação, o penhor é um dos direitos reais de garantia, né, um direito real sobre coisa alheia, e ele é estipulado justamente para garantir que o credor não saia lesado pela inadimplência do devedor, no caso, Fernando Collor. O comentário que eu gostaria de ouvir do senhor é como um ex-presidente, né, que chegou no ápice do poder político do país, né, responde por outros processos, por corrupção passiva, inclusive, no âmbito, né, da Operação Lava Jato, e agora tem seus imóveis penhorados, né? Isso é um discreto. Será que é o fim da carreira política do Fernando Collor? Olha, Silvio, eu não conheço especificamente, né, esse campo, eu diria, jurídico. Não conheço, não sou da área, muito menos desse setor, não é, de direito tributário, especificamente onde o Collor deve estar metido. Então, mas do ponto de vista político geral, é lastimável, não é? Que um ex-presidente da República, primeiro, uma carreira meteórica que ele teve quando jovem, depois como maduro, um homem maduro, etc., chegando à presidência da República. Mas daí para frente vem uma deterioração tremenda nos seus afazeres políticos, ao ponto, né, de retomar, inclusive, o Senado Federal, voltou à política. Alagoas o concedeu mais uma vez, 2 vezes o Senado Federal, e agora esse político ele está envolto nessas tramóias, eu diria umas tramóias financeiras, não é? E de compromissos e de pagamentos de débitos, tanto para com o Estado como também as causas trabalhistas, né? Então, veja, saiu como presidente depois de pegar ele com o famoso carro Elba, né? Eu estou só lembrando do pessoal, não é? Pegar ele com a mão na botija, nesse tal de carro Elba, que é uma coisa esquisitíssima, mas, enfim, perdeu a presidência. Foi empichado, como diz aí. Depois volta, mesmo assim, com a sua luta própria, cumpriu o tempo lá de não atuação política, e Alagoas concede isso. É uma lástima, rapaz, que uma figura que Alagoas não tanto apoiou para se tornasse um grandioso homem público, esse camarada, no final, vem aparecer com essas esquisitices que os tribunais estão chamando as rédeas. Sem conhecer isso tudo, mas assim como você, eu, qualquer um, se fizermos falcatruas aí, temos que responder nas bancas dos tribunais. Assim, eu vejo que o Collor, a ele também deve ser feito o mesmo tratamento. Não é? Ele, inclusive, estão chegando já aos finalmente dos processos, não é? Eu não sei em que nível, mas já está com as suas decisões já tudo aprovado judicialmente, ele vai ter que cumprir. Mas ainda tem aquelas regras de pedir revisão, isso e aquilo. Bom, não conheço os milindres, mas é uma pena para um político alagoano, nordestino, não é, estar terminando a sua carreira política nas barras dos tribunais com falcatruas
em que ele chegou. O processo dele tramita no STF, né? Ainda há a possibilidade da defesa dele impetrar alguns recursos, então é preciso ainda, né, esperar esses recursos. Quando não possibilitar mais, ele já tem uma decisão aí, o STF já formou maioria para os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se eu não me engano, uma pena aí de 8 anos e alguma coisa, inicialmente cumprindo em regime fechado. Ele está lutando juridicamente, né, para reduzir essa pena, para que ele não responda esse processo inicialmente com privação de liberdade. Mas aí está no STF, vamos ver no que vai dar isso aí, né? Confiar na nossa Corte Suprema e, como bem frisou o senhor, é lastimável, né? Uma pessoa que chegou a ser o presidente da República termine seus últimos dias da vida política nessas condições aí. Outra notícia... Exatamente, né? Sim, diga. Outra notícia que mexeu os bastidores em Alagoas foi avetado que o prefeito de Maceió, JHC, vai encontrar Lula e tentar acordo com o Renan para 2026. Inclusive, foi uma reportagem do Globo, viu? De um cara bastante expert no assunto lá, o Lauro Jardim. Então, não foi qualquer um que disse isso, não. Ele não ia dizer isso à toa. Então, resumidamente, qual é a estratégia? É juntar Arthur Lira, Renan Calheiros, JHC, Lira e Renan Filho vão disputar as cadeiras no Senado, o pai vai disputar a cadeira no Senado, e o JHC ia disputar aí o governo do Estado. Como é que o senhor analisa todo esse balaio de gato aí na nossa política estadual? Olha, do ponto de vista ideológico, isso é muito desastroso, né? Você ter figuras como o FHC, você ter figuras como o Lira, FHC não, o JHC, corrigindo, o Lira, que são de agrupamentos políticos pouco afastados, às vezes se encontram, às vezes se exasperam, não é? E Renan, eu vejo a nossa política aqui no estado das Alagoas, eu não vejo isso em outros estados. O o movimento, não é? Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o atual MDB, aqui nas Alagoas, ele nos parece ser um avanço político diante da superação das amarras alagoanas, do eleitorado alagoano, aos desígnios dos senhores da cana-do-açúcar. Não é mesmo que eles estejam presentes, mas a ascensão desses políticos do MDB, e por isso essas alianças que a gente tem aqui com esse partido se mostram como se fosse um progresso, mesmo que setores do MDB não tenham nada de progresso nisso, progressista, muitos são ultraconservadores. No caso aqui de Alagoas, o Renan Calheiro se coloca em momentos assim de contraponto ao Lira. Quer dizer, se eu não gosto, por qualquer razão, do MDB, particularmente do Renan, aí você tem quem no contraponto, você vai ter Lira. Quem é que você entende que mais avança? Eu, particularmente, estou alinhado a de que o MDB em Alagoas, mesmo em municípios, tem que ver cada município isoladamente para fazer essa afirmação. O MDB é um pequeno avanço aqui nas políticas alagoanas. Bom, aí você joga, e aí todos sabemos, o embate para a senatória, que
vai estar entre o Lira e o Renan, se a coisa se confirmar com os dados que a gente tem nos dias de hoje. Aí vem esse jovem prefeito de JHC, o jovem prefeito de Maceió, não é? E aqui bate diretamente nas nossas terras, Colônia Leopoldina e Bataguara, por conta das suas origens aqui nas terras de Bataguara. Eu sei que é das bandas de Maceió, mas nos bate nisso. Mas eles são de um outro tipo de agrupamento, não é? Eles nem estão no alinhamento MDB, mas também não morre de amores pelo Lira. Pois bem, aí você imagina, junto nessa sopa aí, você coloca Lula no meio. Primeiro, a gente entende o papel de um Lula, de um presidente, não há em nenhum roteiro teórico político que diz que vamos dizer, o príncipe, vamos falar assim, ou o presidente seja o cara para estar promovendo discórdia dentro de todos os setores políticos. Não. Lula aparece aí, eu estou entendendo como sujeito em condição de fazer algum tipo de mediação possível. E, claro, no quadro que está o governo Lula, não é? No Congresso Nacional, precisando de todos aqueles votos dentro de uma composição de Congresso que tem um centrão que procura, não é? Que é insaciável para tomar as verbas do Executivo, ele está precisando de fazer determinados tipos de acordo para que seja razoavelmente possível gerenciar, dar uma gestão, eu diria, uma gestão republicana nesse nosso país. Ser republicano no país é uma grande revolução, porque todos, na verdade, como nós já discutimos até agora, um fortíssimo desejo de terem favorecimentos, e não nós avançarmos, não é? Republicanamente o país. Isso significa o quê? Condições, não é, de vida para todos, para que todos nós possamos ter as condições de vida. Pois bem, então, esse ajuntamento político, do ponto de vista ideológico, é uma coisa quase impossível, Silvio. Eu vejo assim. Mas todos sabemos também que a política de um Lira, por exemplo, e muitos setores do MDB também não estão fora disso, é a política do ver o que é que se tem na mão em termos de dinheiro, não é? Aquela história do toma lá, dá cá. Quanto é que você tem de emendas, no caso dos parlamentos, para que esse pessoal possa fazer um acordo. Se sai um acordão aqui e o jovem prefeito de Maceió se coloca como governador do estado, nós não saberemos, não é? Mas eu vejo uma profunda dificuldade dessa sopa que você mostrou aí, política, não é? JHC, Lula, Lira, Renan, etc. Eu não sei como é que esses caras podem se olhar, porque pelo menos publicamente é de uma agressão tremenda de todas essas forças, não é? Eu vejo assim, nós vamos ter que esperar, Silvio César, para ver como é que esses políticos alagoanos fazem essa magia, não é? Eu sei que o presidente tem habilidades mil, não é, para presidente, né? Desde o mundo sindical onde ele viveu, é o mundo permanentemente de negociação. Em termos político-partidário, funciona também, porque negociação é da arte da política. Se vai dar certo, só o tempo nos dirá. É verdade. É verdade. Ainda em Alagoas, deixa eu colocar aqui uma notícia que não é que não chocou, mas foi uma notícia comum em outros tempos, causaria um choque.
foi esses embrólios dentro do próprio bloco de esquerda. E esta semana, uma das correntes ideológicas, né, aqui em Alagoas, deste bloco de esquerda, a Resistência Socialista, pediu formalmente o afastamento do presidente do PT aqui em Alagoas, acusado de desviar recursos públicos no bojo das eleições municipais para o próprio filho. Então, aqui na notícia, diz que a Resistência Socialista de Alagoas, que é uma corrente ideológica do PSOL, do próprio PT, Partido dos Trabalhadores, divulgou nas suas redes sociais uma nota oficial manifestando preocupação com denúncias de supostas irregularidades na utilização dos fundos partidários eleitoral, envolvendo o atual presidente da sigla, né, o Ricardo Barbosa. A nota ainda enfatiza a importância da ética e da transparência na gestão desses recursos públicos, porque são os contribuintes, né, somos nós que pagamos, no final das contas, e considera princípios fundamentais e negociáveis a construção, né, do próprio partido no Estado, né, esses princípios da ética e da transparência. Então, diante dessa gravidade, a Resistência Socialista defende que seja feita uma rigorosa apuração dos fatos, ao mesmo tempo assegurando, né, o amplo direito de defesa e de contraditório do Ricardo Barbosa, mas, de qualquer maneira, né, vai minando os créditos históricos que o Partido dos Trabalhadores aqui em Alagoas, a duras penas, construiu ao longo do tempo, né? Como é que o senhor vê essa situação aí do Ricardo Barbosa? Olha, os partidos de esquerda, eu estou colocando centro-esquerda, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSOL, não é? A Unidade Popular, esse conjunto aí. Uma das marcas políticas da esquerda no país e no mundo é, sem dúvida, os seus compromissos éticos. Mas a gente falar de ética na política não basta, Silvio. Não é? Isso, a ética na política serve para todos os candidatos, para todos os partidos, para tudo, enfim. Entretanto, dentro da esquerda, desse campo de esquerda, eu diria que isso é mais cobrado com veemência. Isso não significa que seja tão cumprido. Não é? Porque o que seria então a ética? Seriam aqueles compromissos políticos que foram acertados, combinados, não é? E que não precisa se ir, não é? Para o judiciário, são compromissos fora das regras legais, no sentido da lei. Ao utilizar a ética, ela transpõe o mundo da lei. São princípios, por exemplo, nós podemos ser candidatos aqui em Colônia Leopoldina e nós podemos fazer um acordo, candidatos a prefeito, de que nós não vamos entrar nesse mercado de patifaria que normalmente as candidaturas de prefeituras ao executivo aparecem, não é tanto no município como no estado como no país. Isso é uma coisa, um compromisso ético, você cumprindo, eu cumprindo, nós estaremos tocando aí. Pois bem, na esquerda isso aparece comumente, mas às vezes na direita também podem aparecer, mas tem menos importância. Mas isso não quer dizer que não seja importante. A ética é o maior avanço que nós humanos possamos ter, porque eles transcendem, estão para além das regras estabelecidas. Ora, os partidos de esquerda, portanto, exigem mais o cumprimento desses valores éticos, né? Valores. E aí, para eu pedir o cumprimento de valores éticos, eu tenho que dizer não só cumpramos a ética mais ou defendamos a ética mais, nós digamos que qual é o princípio que nós estamos defendendo eticamente.
No caso do presidente do Partido dos Trabalhadores, ele está sendo pedido seu afastamento por um deputado, né, do própria sigla partidária, não é? Mas essas broncas internas de partido, também de esquerda, eles estão presentes também na direita. Mas no caso do PT aí, é um deputado, portanto, que tem um alinhamento em outras bases, mesmo dentro do PT, porém diferenciado, por exemplo, do deputado Paulão e de toda uma corrente aqui do PT chamado CNB. São agrupamentos internos ao partido, existem outros agrupamentos. Então, isso é um embate entre esses agrupamentos que lutam vamos dizer assim, pelo poder hegemônico interno. Isso é comum, mas não pode ser natural e se entregar às bases meramente financeiras, isso é, do dinheiro que vem de Brasília para os partidos políticos. Porque aí, nesse momento, a política de esquerda se iguala às políticas de direita, e aí nós não podemos fazer muita diferenciação. Eu espero que o presidente dessa agremiação, o PT, Partido dos Trabalhadores, tenha esclarecimentos a dar não só ao grupo interno, mas também à sociedade, porque é um partido que não é só interno, o partido ele precisa dar respostas externamente, não é? Esperemos que esses acontecimentos avancem. Se há maracutaia, seja onde puder acontecer, eu creio que deve ser criminalizados aqueles que estão com esse exercício político, não é, tão desmantelado. Se estiver, que sejam responsabilizados, volto a repetir. Muito bem, professor. Aproveitando que estamos falando de PT, Partido dos Trabalhadores, vi aqui no seu Instagram, publicado hoje à tarde, que o partido, né, fez uma reunião ontem para discutir e analisar os resultados das últimas eleições, né, da última eleição no município. Além disso, a reunião ela teve o objetivo de definir a própria organização interna do partido. Foi destacado aqui na nota, o senhor destacou que o partido não apresentou candidatos, algo inédito para o PT, né, na recente eleição municipal, e agora o partido vai discutir seu próprio processo organizativo diante do quadro local. O que foi discutido, professor, nessa reunião? Qual foi a análise de conjuntura feita pelo partido? Quais os motivos efetivos pelos quais o partido, a sigla, não apresentou à sociedade, né, nomes à disputa das cadeiras na Casa Legislativa? Aqui em Colônia Leopoldina aconteceu realmente um fato inédito, como você bem leu aí. Pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores não apresentou candidatos para, por exemplo, mesmo a prefeitura. Aqui há uma aliança do PT com o MDB, e o MDB definiu o candidato ao executivo, mas o partido, por questões internas não explicadas, não apresentou candidatos, mesmo que tivessem 7 candidatos aí em potencial para serem candidatos, não é? Até onde eu sei, houve uma perda de datas com o judiciário. Então, imagina você ter que entregar as solicitações de candidatura no dia de hoje, e eu chego com as coisas no dia de amanhã. O que é que acontece? O judiciário é muito rigoroso nesse tipo de análise. Como resultado, o partido ficou sem candidatos. Isso é lastimável para a sociedade, para o partido, enfim,
um partido que tem a importância que o PT tem na sociedade brasileira, que tem o presidente da República entre seus quadros, e mais claramente o governo do país não é um governo petista, é um governo que tem Lula na presidência, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Mas o que há é uma penca de partido, o governo brasileiro é uma penca de partidos, não é, que formam, portanto, uma grande aliança, uma grande coligação aí, mas que nem se fala nesses níveis, não é, para gerenciar o país, já que o próprio partido do presidente não tem esses números suficientes para governar sozinho. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas o que acontece é que, em nível municipal, no caso aqui o Partido dos Trabalhadores em Colônia Leopoldina, ele não poderia deixar de apresentar candidatos. Foi uma profunda falha, se discutiu isso ontem, e aí, e o que encaminhou-se mais? Encaminhou-se coisas básicas que são necessárias a qualquer organização para se estabelecer, não é, sobretudo a importância da educação política, não é, dos seus filiados. O partido vai se lançar agora no processo de educação política, que já é uma orientação nacional desde o ano passado, porque com o tempo o partido parece, isso é uma análise petista, se esqueceu dessa formação e foi se entregando mais à vida parlamentar, à vida executiva, sobretudo parlamentar. E aí foi se formando também guetos, pequenos guetos dentro do partido, mas aí as últimas eleições vêm mostrando da necessidade de se retomar todo aquele ânimo, não é? Como bem diz o latino, não é? A alma, não é, de se avançar para suas, não é, aglutinar as energias de transformações necessárias ao partido da sociedade brasileira, que o Partido dos Trabalhadores tem prometido, não é, e pouco entregado à vida nacional, em que pese muitas das suas entregas se constituem como importantes avanços, Silvio. Mais ou menos é isso. Claro que eles têm um calendário interno, eu pude ver as ações internas, pelo menos umas 12 ações para se auto-organizarem e retomarem a vida, não é? A vida política da cidade, e se participando, não, lá e mais para frente é que se vai se ver, não é, em aliança com o governo recentemente eleito. É mais ou menos esse quadro. Claro que um bate-papo com a presidência do partido, inclusive a presidência, e aí do PT, não só de Colônia, como do país inteiro, deverá manter-se até junho do próximo ano, em que, segundo está lá nas referências dessa reunião, estão para serem... haverão novas eleições até junho, e o partido vai então se recompor totalmente, não só em Colônia, como em todo o país. É isso que, por cima, assim, o que está sendo, mas eu acho importante isso, cada agremiação precisa se auto-organizar, e particularmente o PT, que deseja ter uma vida orgânica mais cotidiana no lugar, na cidade, no país, no estado, etc. O que não é uma marca dos demais partidos. Só os partidos que assumem, vamos chamar, uma centro-esquerda, como é o PT, e os demais partidos de esquerda têm uma vida mais permanente, diferentemente dos partidos de centro e de direita. Foi mais ou menos isso que tem acontecido. Professor, e para finalizar o nosso semanário cabano de hoje, gostaria que o senhor comentasse, não profundamente, viu? Vou pedir, até porque será objeto de uma live em específico. Mas eu estou já concluindo a leitura do seu mais recente livro, né? O Ensino, Colônia Leopoldina, Alagoas, o Ensino Municipal. Eu já cheguei lá nas propostas, eu vou reler todas daqueles agrupamentos desde a época do MCC. Eu já li ela, já tinha lido, vou reler agora. Mas em relação, até onde eu li, a percepção que fica é que
esse texto ele deve ser estendido. Aqui o senhor trouxe, a partir de um procedimento, de uma metodologia científica, analisando o campo da educação, o senhor trouxe dados, o senhor trouxe argumentos precisos, mas precisa ainda aprofundar, nos enriquecer ainda mais. Porque quem lê essa primeira parte, como eu li, eu fiquei assim maravilhado com as proposições do texto. Então, lhe peço, lhe reforço, não comento muito agora não, porque a gente vai ter uma live só para esse livro. Mas, o que a pessoa tem a dizer, está distribuindo esses livros por aí. Hoje até para a academia eu fui com livro, viu? Parava lá os 2 minutos do descanso, eu estava lendo lá. Aí, quando eu fui passando na feira, teve uma professora que disse: eita, eu estou lendo esse livro também que o professor deixou na escola tal. O que foi que aconteceu essa semana aí? Inundou as escolas com um livro, foi? Esse livro é um dos vários livros que a gente tem ajudado a construir sobre Colônia Leopoldina, sobre a nossa cidade, de olho na região inteira do Vale do Rio Jacuípe. E a minha especialidade em educação me joga para olhar o ensino, que é uma coisa rara aqui no nosso estado de Alagoas. Alguém bateu uma análise mais segura sobre o ensino de cada lugar, de cada município. A gente fica tratando muito no atacado, vendo o Estado, medidas políticas mais gerais, etc., e mais das vezes não olhamos o local, o lugar, não é? Isso acontece também na história. Você é um historiador e sabe perfeitamente, não é? A historiografia das Alagoas, ela é uma historiografia também que precisa voltar aos seus municípios, ou pelo menos territórios, porque há muita coisa assim, diferenciada e aproximada. Não esqueçamos, em cada região, não é? Seja no litoral, seja na zona da cana, no agreste alagoano, na região sertaneja, não é? Eu posso aqui lembrar, pela historiografia do professor Amaro Leite, do Instituto Federal de Educação, que ele escreveu, inclusive, uma tese da história, não é, pela Universidade de Pernambuco, aqui sobre a nossa colônia militar, o Amaro Leite da Silva. E eu pude bater um olho agora, eu não sou historiador, portanto eu não escrevo com as técnicas nem as metodologias da historiografia, mas bater o olho no ensino. Eu aproveitei uns 4 meses do ano passado que estive aí ajudando um pouco na Secretaria de Educação, né, por convite do prefeito, e nessa aliança que o Partido dos Trabalhadores fez com o MDB. Pois bem, me debrucei sobre isso e, desde maio, nós já fizemos essa entrega àqueles profissionais que estão na linha de frente ali na secretaria, a secretária e seus demais coordenadores, não é? E não quis fazer isso antes do processo eleitoral para às vezes o camarada, porque estamos na eleição, acaba ler uma vírgula num determinado lugar, quando vai ver, bota a vírgula no outro canto e dá resultados bem diferentes. Nós conhecemos a nossa língua portuguesa. Só agora, aproveitando o 20 de novembro, é que eu pude, retornando aqui à colônia, visitar as escolas, todas as escolas. O meu desejo seria muito mais conversar com os professores, no geral, um grande lançamento, mas isso é muito difícil de fazer, e eu prefiro, então, ir às escolas no intervalo que eles têm, bater um papo curto, rápido. Esse livro traz, portanto, uma visão, assim, dessa região, do que é que nós estamos, além de comemorando o dia 20 de novembro, comemorando o quê? Mas isso é uma coisa curta, não como historiador faz, não é? Mas mostrando de Zumbi, Guerra dos Cabanos, até os nossos vários assentamentos aqui no município, que caracterizam uma histórica luta desse povo
pelo seu território, por um lugar para morar, enfim, terra para poder trabalhar. É rapidinho isso. Depois eu mostro algumas coisas da educação, alguns desafios, porque Colônia Leopoldina, e aí esse vale, depois da Guerra dos Cabanos, 1832 a 35, 100 anos depois é que vai aparecer uma escola formalmente constituída, que no caso aqui é o Grupo Escolar Esteu de Andrade, que hoje é uma escola do Estado de ensino médio. Veja, 100 anos depois. Portanto, a Guerra dos Cabanos, além de ter sido uma derrota pelas armas, mas também aparece uma quase condenação dessa região a não ter escola por 100 anos. Então, você imagina um povo você jogar isso daí. Quer dizer, então, há problemas de ordem estruturais que não vai ser resolvido, não vão ser resolvidos numa paulada nem com o secretário, um prefeito, por mais bem intencionado que essas pessoas estejam, não é? Então é isso. E depois nós trouxemos as propostas, como você bem lembrou, mas não só as minhas, já que eu, como atuando lá, precisaria mostrar, inclusive, também para o pessoal que está na política diretamente, que diz, meu tempo aqui foi isso que eu vi. Políticas de ex-candidatos a prefeito, que são obrigados, você conhece bem pela lei, a apresentar um esboço geral de gestão, que vão fazer, então, na sua gestão. E aí é lá onde aparece a educação. Então, eu pude me debruçar sobre esse material e extrair as propostas que esse pessoal tem para resolver os problemas da educação aqui. Inclusive, lá no final aparece os que eu também apresento. Quer dizer, cabe agora à nossa inteligência municipal na educação poder ver que tipo de coisa pode ser feito com esse material, não é? Para que redimensione ou requestione ou reelabore outras saídas para que a gente avance muito mais, não é? Tem se avançado bastante, mas essa educação das classes trabalhadoras que a gente tem com essa meninada nossa no ensino municipal público precisa muito mais avançar. É isso, Silvio, que esse livro tem. O livro é um convite ao debate. E você que teve o privilégio de receber esse livro, deguste ele, viu? Com bastante paciência e reflexão. Principalmente reflexão. Professor, chegamos ao final do Semanário Cabano. Eu gostaria de agradecer as suas análises bastante pertinentes, né? É um projeto, não sei se vai dar certo, toda semana pegar um tempinho no sábado à noite, no domingo de manhã, e fazer esses breves comentários, essas análises sobre o que rola mais importante, né, no mundo, inclusive nas nossas paragens. E é isso eu acredito, eu tenho a perspectiva, a sensação de que isso é um trabalho também de cidadania, né, de oportunizar outras perspectivas, vou também convidar outras pessoas para fazer, me ajudar nesse trabalho, nessa atividade, e eu não poderia começar da melhor forma que na minha humilde percepção, eu acredito que na percepção da grande maioria, né, dos habitantes aqui da nossa região, começar com o maior intelectual, né, que nós temos à disposição, que é a vossa pessoa. Então, eu profundamente lhe agradeço mais uma vez, reforço a minha consideração, meu carinho e minha admiração pelo seu trabalho. Para mim é uma obrigação, viu, Silvio? A gente falar de coisas na nossa terra e sobre a nossa terra. Esse maior aí de intelectual, essas coisas, se a pessoa conta, não é? Essa eu não assinaria embaixo, mas fica por sua conta, não é? E eu quero dizer que eu me mantenho à disposição de a gente discutir qualquer assunto que esteja ao meu alcance de discutir. Meu muito obrigado, beijo. Então, nós agradecemos aqui a todos que participaram, os comentários aqui, o professor Adelmo, que
brevemente também vai nos ajudar aqui. Ele deixou um abraço para a gente, dizendo que estava ouvindo e aprendendo e que, com certeza, também vai nos brindar aqui com conhecimentos. O nosso amigo Van Quebrado também, essa mensagem que ele colocou foi na sua explanação sobre o reajuste, né, previdenciários que vão afetar a tributação dos militares. Ele colocou muito boa abordagem desse assunto. Então, são assuntos pertinentes, né, importantíssimos e que estruturam a vida política, né, e social do Brasil, de Alagoas e de Colônia. Professor, muito obrigado. Até a próxima semana. Arrume aí um tempinho na sua agenda para a gente sentar, viu? Se não puder no sábado à tarde, a gente faz esse bate-papo das principais notícias da semana no domingo à noite. Tá, beleza. Cada vez que mandar aí os canais aí, a gente entra em sintonia. Ok, tá, muito obrigado.